Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Voz Armada. Eu sou Bárbara Martinelli e hoje então nós vamos falar sobre como a China quer utilizar então o BRICS para fazer frente com o Ocidente. Mas, antes da gente iniciar esse vídeo, gostaria então de pedir primeiramente o like de vocês, para vocês compartilharem esse vídeo e, é claro, caso então você esteja gostando do meu trabalho, se inscreva aqui também, que vai ajudar bastante no crescimento do meu canal. Lembrando a vocês que meu trabalho é totalmente independente e você pode apoiá-lo agora, por exemplo, se tornando membro desse canal. Por apenas então R$ 4,99 você terá acesso ao grupo exclusivo do Telegram. Lá eu vou então compartilhar notícias e atualizar vocês sobre coisas então e questões que estão acontecendo no mundo e também compartilhar alguns artigos e um conteúdo bem bacana. Se preferir fazer uma contribuição direta, o meu Pix está passando então aqui na tela, mas ele vai estar também na descrição desse vídeo. Eu também tenho um projeto lá no Apoia-se e você também pode então me ajudar por lá e me dar um suporte para eu poder então ir melhorando aqui o canal, comprando equipamento, livros, etc. E por fim, se você quer então aprender sobre história e quer começar em um lugar que vai te revelar tudo o que te esconderam, então, eu sugiro que você conheça o curso então do professor Marcelo Andrade. O link está na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer, né, o curso. E se você optar então por adquirir o curso, use o meu código de desconto, Bárbara, ele está passando aqui na tela. Feito então o jabá básico e necessário para que eu possa então expandir meu trabalho, vamos ao que interessa, não é mesmo? Que é falar então sobre como a China quer utilizar o BRICS para fazer frente ao Ocidente. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que eu fiz uma live então com o professor Marcelo sobre toda essa questão chinesa. E eu vou deixar essa live, né, o link da live, também aqui na descrição. Vai ser até legal que vocês vão ver minha interação com o Marcelo. E aí vocês também podem, de repente, conhecer o curso dele. E aí, se vocês gostarem, usem meu código de desconto para adquiri-lo. E talvez muito em breve, eu e o Marcelo, a gente tenha uma surpresinha em conjunto. Então vão se preparando. Mas enfim, vamos então ao vídeo de hoje, finalmente, depois desses recadinhos, né? Bom, com a guerra na Ucrânia, um realinhamento global começou então a ganhar cada vez mais força. Países como a China, a Rússia e o Irã, além de uma série de potências menores, mas ainda assim importantes, tanto da Eurásia quanto da América do Sul e da África, estão então se ajustando a essas novas realidades geopolíticas decorrentes de uma rivalidade, né, mais pronunciada entre o Ocidente e a Rússia, mas cuja tendência é a virar, né, no caso, como alguns acreditam, ou até mesmo como alguns acreditam, já virou inclusive, mas enfim, que alguns acreditam então que isso tornará uma rivalidade entre Ocidente e Oriente. Então isso serve como uma motivação principal por trás das recentes negociações para expandir o BRICS. Tivemos recentemente a mídia de diversos países anunciando, por exemplo, que a Argentina já estava então planejando se tornar um Estado-membro do BRICS. Em junho, inclusive, foi revelado que o Irã se candidatou oficialmente à adesão. Outros, como a Arábia Saudita e a Turquia, também estão dispostos a ingressar na organização. Lembrando, gente, que hoje o BRICS é formado pelos seguintes países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS é uma sigla desses países e foi criado há mais de uma década em um esforço então para mudar a geopolítica global da chamada dominação ocidental unipolar, liderada então pelos Estados Unidos, para então a chamada ordem multipolar, que seria mais diversificada. Nós sabemos, entretanto, que a China tem algumas ambições próprias. Em um dos meus primeiros vídeos aqui do canal, eu falei sobre essa questão, né, da ordem mundial chinesa.
Não deixe, inclusive, de assistir se você ainda não viu. Mas voltando. Como dito, a intenção de expandir sempre esteve presente no BRICS, já que tem como objetivo fazer frente, então, ao que eu coloquei, que é fazer frente ao Ocidente. Mas nós notamos uma maior urgência em fazê-lo, acelerada, então, provavelmente pela alta competição entre as potências que temos presenciado, como a Rússia e a China, em frente à Europa e Estados Unidos, por exemplo. A expansão do BRICS pode, portanto, ser vista como uma resposta à mudança nesse equilíbrio do poder global. A crise que a gente teve lá em 2020, os difíceis laços da China com a Europa e Estados Unidos e, claro, a invasão da Ucrânia pela Rússia pressionam, então, o crescimento econômico global atual. Os estados do BRICS foram duramente atingidos por essa crise que eu falei agora, com a economia da China tropeçando após os severos bloqueios contra a famosa doença de 2020. E também por conta de problemas ligados ao setor imobiliário, que é o que a gente conhece então como a bolha imobiliária chinesa. A China busca, com a expansão do BRICS, mercados para melhorar a sua posição no globo, poder gerar influência de forma mais direta e envolver outros estados que possuem grandes populações e também recursos naturais, para atraí-los então para o eixo de combate ao Ocidente. Fortalecer o BRICS é fortalecer também a própria disputa da ordem global, em uma tentativa então de atrair países para o lado oriental. Para ter certeza, a China sempre esteve disposta a expandir o agrupamento. Lá em 2017, a China lançou o BRICS Plus, que visava então estreitar os laços com outras economias emergentes. Desde então, porém, essa questão da expansão foi deixada de lado até esse ano, quando a China então assumiu a presidência. A cúpula de 2022 foi sediada pela China e marcou a primeira vez que ministros das relações exteriores de países não pertencentes ao BRICS, como por exemplo Arábia Saudita, Nigéria, Emirados Árabes Unidos e vários outros, foram convidados. Bom, do ponto de vista da China, a necessidade de expansão é tanto uma reação ao atual, então, realinhamento geopolítico, quanto ao seu objetivo de longo prazo, que é colocar, então, mais estados alinhados aos desejos chineses. A associação ou adesão direta da Indonésia, Turquia ou Irã ao grupo limitaria potencialmente, por exemplo, as chances deles caírem sob a influência ocidental, por exemplo. Geograficamente, por exemplo, também, esses países controlam os pontos de estrangulamento por onde passa, então, uma porcentagem significativa do comércio global. O Mar Negro, os Estreitos de Malaca e Hormuz são os pontos focais onde se desenrola o embate entre poderes revisionistas e poderes já estabelecidos. A intenção dos BRICS de cooptar esses estados pode, então, ser visto como uma solidificação da posição do grupo e de seus atores principais, ou seja, além da China, a Rússia também. Então, para a próxima rodada de competição com o Ocidente, seria um fator importante isso. Um pouco de propaganda também está em jogo. A Rússia e a China estão ansiosos para retratar o agrupamento como uma organização viável que visa, então, limitar toda a influência do Ocidente. Bom, os planos de expansão potencial se encaixam em toda essa narrativa. A China está muito ansiosa para mostrar que as sanções ocidentais não estão funcionando e que o resto do mundo não está seguindo esse exemplo de sancionar então outros países. Pequim argumenta que o Sul global é um ator tão poderoso quanto o Ocidente, acreditando que uma política cuidadosa de cooptação deles ajudará a atingir então seus objetivos globais. O atual impulso para ampliação se encaixa na questão geral da China, para a expansão então
de outras organizações, no qual ela então assume a liderança de forma efetiva. A Organização de Cooperação de Xangai é, por exemplo, um bom exemplo das ambições chinesas, onde se espera que outras potências eurasianas se juntem então ao grupo. Do ponto de vista chinês, os BRICS e o SCO, que eu acabei de falar, expandidos diluem o poder ocidental. Há muito se argumenta que o BRICS é prejudicado pela sua natureza frouxa. Os membros do grupo não estão vinculados, por exemplo, a acordos concretos. Em alguns casos, também são concorrentes, se não rivais absolutos. A expansão transformaria os BRICS em uma organização política, ainda então mais sobrecarregada. Bom, com um número significativamente maior de membros, é inevitável que as divisões internas aumentem, como ocorre hoje, por exemplo, no G20, complicando então os esforços para alcançar a unidade em questões globais. A Índia e a China, por exemplo, compartilham uma série de questões não resolvidas, incluindo disputas territoriais no Himalaia, o apoio de Pequim ao Paquistão, arqui-inimigo da Índia, deixa essa questão com a Índia ainda mais tensa. A Índia demonstra preocupação que os BRICS e sua potencial, então, expansão sirvam principalmente aos objetivos da China de, então, se estabelecer como uma potência dominante no sul global e cercar a Índia, então, com portos militares no Oceano Índico, muitas vezes referidos como o colar de pérolas. Mesmo entre a Rússia e a China, apesar da crescente cooperação entre os países, há uma série de insegurança enraizada na geografia e na assimetria também econômica. Foi até sugerido que após a invasão da Ucrânia e o corte então dos laços com o Ocidente, a Rússia poderia lentamente se tornar uma espécie de vassalo geopolítico lá da China. A Ásia Central é uma área onde as tensões bilaterais têm sido bem significativas, embora os dois tenham conseguido evitar um confronto aberto. A China quer ajudar a Rússia apenas o suficiente para manter o seu vizinho vivo na guerra, já que quanto mais a guerra na Ucrânia se prolonga, mais a China tem tempo para articular seus planos de invasão a Taiwan e observar e corrigir possíveis erros. Interessa à China, portanto, que a guerra não termine agora. Nos bastidores, de forma silenciosa, ela presta inclusive suporte militar à Rússia. Ao contrário da expansão da OTAN, da União Europeia e de outras organizações ocidentais, o BRICS não é construído, por assim dizer, sobre regras comuns, mas é motivado por dois objetivos bastante abrangentes e flexíveis. O primeiro seria acelerar o chamado mundo multipolar e expandir o espaço para benefícios mútuos, com atividades econômicas que possam sair então da dependência dos mercados ocidentais. Uma criação de uma espécie de mercado paralelo oriental, por assim dizer. Essa flexibilidade de regras se encaixa para as grandes potências como a China, a Rússia e a Índia, evitando então propositalmente alianças oficiais. Essa ambiguidade é, na visão de muitos analistas, o que fortalece, na verdade, o BRICS. A anarquia na geopolítica e nas relações internacionais parece estar voltando à tona. Como vimos, em termos de posicionamento no xadrez global, a China destoa do resto dos países do BRICS. Ela passa hoje por uma rivalidade econômica, tecnológica e estratégica com os Estados Unidos, enquanto os demais membros do BRICS parecem então tentar manter boas relações com os Estados Unidos e também com a própria Europa, né? Mesmo com alguns já fortalecendo seu discurso anti-ocidental, como por exemplo a Rússia e o Irã.
O Brasil quer acesso aos consumidores europeus e trabalha, então, para finalizar, por exemplo, um acordo comercial entre a União Europeia e também o Bloco Econômico Sul-Americano, que é o Mercosul. A Índia faz parte da Aliança de Segurança, do Quad, que é dos Estados Unidos, lá na Ásia Pacífica, então. Muitos trabalham, então, com essa questão, que se Pequim forçar muitos outros membros do BRICS a abandonarem, então, a sua estratégia de não alinhamento a nenhum bloco mundial, então, de poder, e se inclinarem para o campo da China, as tensões sobre o grupo se tornarão intensas. A China, então, começou, né, com essa ideia de expandir o BRICS lá em 2022. A África do Sul sustenta que mais de 40 países estão interessados em aderir ao BRICS, mas outros membros existentes, incluindo o Brasil, mostraram certa relutância com essas entradas. Se houver adesão de países comprometidos com a China por meio de laços de dívida ou de investimento, o BRICS parecerá cada vez menos um grupo diretivo para o mundo multipolar e cada vez mais um clube chinês. Se o BRICS vai se expandir com sucesso e os países vão virar uma espécie de satélite chinês, é o que precisamos então observar com mais atenção. Até agora, as mudanças globais indicam que as perspectivas são mais promissoras do que durante as tentativas anteriores de ampliação. Se depender da China, a expansão já começou. E eu queria aqui finalizar esse vídeo, então, com uma coisa curiosa. O BRICS, ele vai se colocar como um bloco que quer, então, um mundo multipolar. Só que, ao mesmo tempo, como eu coloquei aqui, esse bloco, ele foi criado para ser, então, uma espécie de antagonista ao chamado Ocidente. Então, vejam que a própria criação do bloco e o discurso também do bloco de fazer uma economia entre os países já gera também um polo de poder que não tem nada de multipolar. E se a China de fato conseguir que esses países que estão, então, já na sua órbita, como a Argentina e a Venezuela, por exemplo, e que possuem altas taxas de endividamento e de empréstimo, cabe aqui lembrar que o Brasil também possui altos empréstimos com a China. Então, caso isso comece a se desenhar, caso o Irã também seja aceito, já que ele está, então, nessa fila agora de espera, já que ele se candidatou, a gente vai ter cada vez mais um bloco com essa carinha do que eu falei aqui, de clube chinês. E assim vai fortalecer, na verdade, cada vez mais o discurso que o mundo já se encontra, então, numa fase bipolar. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Voz Armada. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Apesar de eu ter indicado aqui um vídeo sobre nova ordem mundial chinesa, ele é um vídeo bastante introdutório, sucinto, apenas assim para trazer breves insights do que então a China poderia estar desenhando como ordem mundial chinesa. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu chegar em 5.000 inscritos, eu vou dar uma aula para vocês um pouco mais aprofundada sobre então o que seria essa nova ordem mundial chinesa. E o que quer dizer essa questão de mundo multipolar, que não há nada de multipolar nele, gente. Pelo menos não é o que a gente tem de indicação. É isso, muito obrigada por assistir. Vocês já sabem.